Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos mais uma vez o entendimento e a compreensão tão necessárias a nós para recebermos ao Senhor a palavra da salvação, porque Tu és digno de glória e de todo o nosso louvor. Mais uma vez, Senhor, pedimos graça para recebermos a semente da palavra, para semearmos a boa semente da palavra, e nós, ó Senhor, que colocamos a mão no arado, ajuda-nos a sermos constantes, firmes e não olharmos para trás. Ajuda-nos, ó Senhor, a receber a palavra com toda a alegria. Derruba, Senhor Deus, qualquer barreira entre nós e as verdades do Evangelho, que são autoritativas, são divinas e, portanto, necessitamos delas, precisamos crer nelas, aceitá-las, nos submeter a todas elas, porque somos servos do Senhor. Transforma, Senhor, nesta noite corações, falando, Senhor, aos corações pela instrumentalidade, pela ação do Teu Espírito, que fala através da Escritura, que guia o pecador a toda a verdade, que o conduz até o Senhor Jesus Cristo. Oramos assim, suplicando estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, nós estamos estudando o terceiro grande discurso de Jesus. O primeiro deles, o Sermão do Monte, nós já vimos. O segundo discurso foi aquela primeira comissão, no capítulo 10. E agora nós chegamos no capítulo 13, onde o Senhor Jesus, ele pronunciou, ele pregou diversas parábolas, e todas estas parábolas falando a respeito do reino. Nós já vimos a parábola do semeador, primeira parábola, e notamos isto nos versículos de número 1 ao versículo de número 23, como o Senhor, ele descreve a semeadura do Evangelho, a um homem que sai lançando a semente, e esta semente ela cai em diversos tipos de solos diferentes. Agora nós vamos dar prosseguimento, e hoje nós vamos estudar 3 parábolas e a explicação final de uma delas. A partir do versículo 24, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, a partir do versículo 31, versículo 33, a parábola do fermento. Jesus então dá uma pausa e ele dá uma explicação, porque o Senhor Jesus estava contando por parábolas, o evangelista Mateus registra isso, e no final, versículos de 36 a 43, então, a explicação da parábola do joio. Antes de prosseguir, gostaria apenas de esclarecer 2 pontos que foram marcantes durante a semana, com 2 afirmações que eu fiz. E aqui eu me lembro de uma frase de Martinho Lutero que diz que nós prestaremos contas diante de Deus pelo que dizemos e também pelo que não dizemos. Então, a primeira delas foi a respeito do uso de mídias digitais, ou melhor falando, de tablets ou smartphones para acessar o celular. Como nós acabamos falando, e o que se fala às vezes se torna lenda, surgiu a história de que eu estava proibindo o uso de tablets na igreja ou de celulares para você acessar Bíblias. Eu não disse nada disso. O que eu quis mostrar foi que nós precisamos incentivar muito mais os nossos filhos a manusearem as Bíblias e não se envergonharem de utilizá-las como impressas e até riscá-las ou usá-las mesmo. E a aplicação que fiz foi mostrando que é muito mais comum nesta fase da nossa vida, infância e adolescência, sentirmos vergonha do cristianismo ou de professarmos a fé cristã, e os pais e a igreja têm um papel primordial em incentivar que os seus filhos não tenham vergonha de sair com a Bíblia debaixo do braço. E eu citei que no meu tempo era comum a chamada Bíblia de bolso para jovens, foi assim que ela foi criada. Era a Bíblia do agente secreto, ninguém sabia que ela era crente porque ela estava enfiada no bolso. Então, eu não proíbo, e quem sou eu para dizer isso? Do papiro para o pergaminho, nós chegamos ao papel e agora mídias digitais, que eu até utilizo.
mas a aplicação teve por objetivo incentivar o seu filho a manusear a Bíblia, e você pode fazer isso de uma maneira equilibrada, fazendo trazer a Bíblia, em outro momento fazendo ou ensinando a utilizar ou acessá-la em um tablet, por exemplo. Então, isso não é nada pecaminoso, mas perceba se seu filho está tendo vergonha de trazer a Bíblia para a igreja. Se ele estiver, então comece a ensiná-lo a usar a Bíblia. Nós temos acompanhado e percebido que muitos jovens, por conta da facilidade no uso da Bíblia, eles estão, no uso da Bíblia em tablets, eles estão desaprendendo a abrir os livros, não estão conseguindo encontrar as Bíblias. E interessante é que a Bíblia, ela não descarrega bateria. E se você descarregar a bateria do seu tablet ou seu celular, se precisar de uma Bíblia de papel, pode ser que você não saiba usá-la, porque você não está acostumado. Então, essa é a primeira explicação. A segunda foi que eu falei a respeito de Jesus não pregar fino, não falar fino. Todo ato comunicativo, ou quando você escreve, ou quando você comunica, necessita de conhecimento partilhado e de que aqueles que estão lhe ouvindo compreendam bem o que você quer dizer. No Nordeste, pelo menos eu aprendi que falar fino é o homem deixar de falar como homem. Eu sei muito bem que existem irmãos que têm disfunção na voz. E falar fino não quer dizer inerentemente que a pessoa que tem disfunção na voz ou fala um pouco mais fino, ele vai deixar de falar com firmeza. Então, a aplicação foi apenas mostrando que Jesus, e eu não gostaria de usar esta ilustração, mas vou precisar usar, ele não falava como os sacerdotes do nosso tempo. Se nós percebermos, eles falam de uma forma afetada, e eu quis dizer que Jesus não falava assim. E aí eu cito uma frase também de um pregador famoso chamado Billy Graham. A nossa geração, ela tem muito medo de ofender a todas as pessoas, mas não tem medo de ofender a Deus. Então, se nós precisamos enfrentar os problemas do nosso tempo, é urgente também dizer que o homem bíblico, piedoso, o homem que procura encontrar em Cristo o verdadeiro padrão, delineamento de masculinidade, vai encontrar um homem que certamente não falou afetadamente de um barco para uma multidão na praia. Então, só para que os irmãos não se constranjam, por favor, e não pense agora que o pastor Alain é o pastor machão, por favor. Ontem eu tive que atender um pedido da minha filha para ir para o parque de diversões e eu não queria ir porque ia ter que enfrentar alguns brinquedos que eu não gosto. Tive que ir na montanha-russa. E percebam já a tragédia que foi. E eu vou dizer só para vocês, o pastor falou fino, gritou. Então, não tem nada a ver, por favor, não se constranjam. Agora, o que nós precisamos dizer e falar, precisamos mostrar. E a macheza, ela é claramente condenada na Bíblia, como nós estamos vendo hoje, como também a efeminação, ela é condenada. Então, o homem rude que não teme a Deus, se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. O adúltero, como também o efeminado, se ele não mudar o seu comportamento, se ele não moldá-lo à imagem de Cristo, ele não vai herdar o reino dos céus. A gente precisa falar isso. E nós não podemos ofender a Deus escondendo essa verdade. Então, vamos prosseguir. Agora nós temos Mateus 13, versículo 24, parábola do joio. Parábola do joio, dos versículos 24 a 30. Vamos ler juntos. Vamos ler primeiramente esta parábola e fazer como na mensagem passada, prosseguir lendo e aplicando cada uma delas. Vamos ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio celeiro. A primeira parábola aqui, desta seção que nós estamos vendo,
Ela descreve o reino dos céus semelhante a um homem agora que semeia boa semente no campo. A semeadura deste homem é aquela em que tem a cooperação dos seus servos, versículo 25, os homens que trabalharam para ele, mas diferentemente do que vimos na parábola do semeador, o inimigo ele não vem e come as sementes. O inimigo ele não vem e com os valores e os prazeres e as riquezas do mundo não sufoca estas sementes para que elas não germinem. O que acontece aqui na realidade é que nesta descrição, onde Jesus conta esta parábola, quando os trabalhadores do Senhor, do grande campo, da grande lavoura, dormem, aqui não é uma ideia de indolência, ou seja, que eles dormiram na hora do trabalho, não. Eles trabalharam duro o dia todo, eles semearam a boa semente no campo, e enquanto eles descansavam, o versículo 25 diz que vem um inimigo, o inimigo dele, o inimigo do Senhor deste campo, e ele então semeia joio no meio do trigo e foge, se retira. Ele vem na calada da noite, ele vem em meio às trevas, ele entra no meio do campo daquele senhor e ele espalha uma espécie de joio venenoso que, se um homem ou um animal comessem, poderiam morrer. E o que acontece aqui na realidade é a sensação, ou melhor falando, é a descrição do inimigo não arrancando, mas indo até o campo e espalhando uma semente ruim. Espalhando algo que ficaria no meio do trigo, sendo o joio, e que ninguém perceberia à medida em que a erva crescesse, até alcançar a sua maturidade, o seu amadurecimento. Versículo de número 26 nos diz que só quando a erva cresceu e então ela produziu fruto, amadureceu, o joio também foi percebido. É semelhante o joio ao trigo quando juntos estão crescendo. E imperceptível ele se torna, ele não pode ser percebido até que ele então brote os seus primeiros frutos. A reação então dos servos da casa é de solidariedade. O versículo 27 diz que eles vão até o Senhor e eles não entendem o que aconteceu. Não foi pouco joio semeado entre o trigo. Quando eles conseguem perceber, eles vão até o dono do campo e eles dizem: Senhor, não semeamos, ou o Senhor não semeou boa semente no teu campo? De onde surgiu, pois, o joio? De onde veio o joio? A resposta, então, daquele homem é que um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram então: o Senhor quer que nós arranquemos o joio para que ele não continue a crescer e a se misturar com o trigo? A resposta então do Senhor do campo é: não façam isso, para que arrancando o joio, o trigo também seja arrancado por engano. Que arrancando o joio tão próximo do trigo, o trigo então venha a sofrer dano. Então, o final da parábola, versículo 30 é: o que fazer? Deixe que eles cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, no momento certo, vocês vão dar destino ao joio. Ele vai dizer no versículo 30, vocês vão mandar os ceifeiros, os que forem colhendo a plantação, juntar o joio, amarrá-lo em feixes para que seja queimado, enquanto o trigo deverá ser recolhido no celeiro. Então, a primeira parábola, claramente, ela descreve esta semeadura da semente do reino dos céus no campo, e como o inimigo ele age semeando o joio no meio do trigo, tentando então assim misturar aquilo que é bom com aquilo que é mal. Mas mais adiante, nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele prossegue, e ele vai contar mais duas parábolas. Nestas duas parábolas ele vai continuar falando sobre o seu reino, e em primeiro lugar ele vai dizer como o seu reino ele iria se estender, como visivelmente ele seria grande. Vejam só, versículos 31 e 32, vamos ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Jesus, então, conta a parábola do joio e do trigo. Na sequência, ele continua o seu sermão e fala da parábola do grão de mostarda. Percebam que em todas elas, joio, grão de mostarda e fermento, Jesus compara estes elementos da parábola ao seu reino. Ele chama de reino dos céus. Versículo 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Percebam que o grão de mostarda, ainda hoje, é dentre os grãos que são utilizados para se semear, para se plantar. Dentre os grãos, ele é o menor. Jesus, ele mostra então que o seu reino, ele inicialmente, para os homens, parecia imperceptível. Notem, ele começou chamando 12 homens, uma multidão o acompanhava, mas muitas dúvidas pairavam sobre o ministério de Jesus. Será que Jesus, de fato, ele vem para valer e ele vai libertar Israel da escravidão, do Império Romano? Será que Jesus, ele vem e será que o seu reino, de fato, vai alcançar tantas nações como as promessas que nós costumávamos ouvir? Jesus, então, toma esta parábola e ele diz que o seu reino inicialmente pareceria imperceptível, mas ainda hoje na região da Palestina é possível encontrar esta árvore da mostarda. E ela pode alcançar entre 3 a 5 metros quando atinge a sua maturidade. E é comum ainda hoje na região da Palestina perceber que quando o sol está muito quente, muitos pássaros de diversas espécies se escondem do sol e procuram sombra debaixo desta árvore ou nos galhos desta árvore. Jesus então ele está dizendo que o seu reino seria na verdade semelhante à menor de todas as sementes, mas que cresceria a ponto de se tornar como a maior das hortaliças. E assim os homens encontrariam neste reino descanso, proteção, alento. Então nós temos uma parábola que fala sobre a extensão do reino, e a parábola final vai falar sobre como este reino ele seria profundo. É apenas um versículo, vejam só, a parábola do fermento. Vamos ler o versículo 33. Leamos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento na Bíblia nem sempre diz respeito a algo ruim. Aqui, a semelhança de passagens no Antigo Testamento, o reino é comparado ao bom fermento que faz com que haja profundidade, haja crescimento. A primeira parábola contada pelo Senhor fala de como o reino cresceria e ao mesmo tempo a iniquidade semeada pelo inimigo cresceria junto ao reino de Cristo. Um reino paralelo, um reino parasita. A segunda parábola, a primeira parábola conta isso, a segunda parábola fala de como visivelmente esse reino seria grande. O Senhor Jesus Cristo prometeu que o Evangelho seria pregado em todas as nações, e de fato isto aconteceu. A promessa de que o Evangelho sairia de Jerusalém se cumpriu. O reino é tão extenso, maior do que uma grande e frondosa árvore que pode ser percebido hoje, não somente em Jerusalém, mas em diversos lugares do mundo. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui em liberdade, reunidos em uma congregação pequena, não é uma congregação tão grande a nossa, nós temos diversos irmãos na China que não fazem parte da igreja autorizada, escondidos em casas, escondidos em até mesmo esgotos, redes de esgoto, adorando o Senhor, assim como nós. O crescimento do Evangelho no mundo, e principalmente nos países do leste europeu,
perseguidos pelo comunismo, na China comunista, é tão grande que nós não conseguimos medir, mensurar. Então, o reino é extenso, mas também profundo. A ideia do fermento levedando a massa tem, então, um sentido de profundidade. Ele não seria apenas exterior, visível, mas ele seria profundo nos corações. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo disse certa vez que o reino estaria no coração de cada um dos seus filhos. Ele estaria no coração dos crentes. Ele contagiaria como um fermento que leveda toda a massa, os corações, à medida em que avançasse e a pregação do Evangelho fosse divulgada e a boa semente fosse lançada no campo. Então, nós temos uma ideia de extensão, uma ideia de profundidade, uma ideia também de desafio para a igreja atual. Mas aí Jesus, então, ele continua, e na narrativa, Mateus ele vai dar uma explicação aqui que é de extrema importância para nós. Versículos 34 e 35. A explicação é, mais uma vez, por que Jesus ele falou deste modo? Ele pregou por parábolas, ele ensinou assim. Vejam só que interessante. Versículos 34 e 35. Vamos ler? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, por que Jesus agiu assim? Salmo 78, que nós lemos hoje em nossa liturgia. Asaf profetizou a respeito do dia, narrando toda a história da salvação do povo de Deus, que um dia o Cristo, o Senhor e Rei de seu povo, viria e traria boa semente que tomaria conta dos corações. O seu reino, ele seria publicado em cumprimento profético através de enigmas, através de parábolas. Mas como nós vimos, o entendimento chegaria, como ele falou anteriormente na parábola do semeador, porque o mesmo Senhor que pregaria deste modo seria o mesmo Senhor que abriria o entendimento dos homens. Ele então cita de maneira muito apropriada que Jesus ele agiu assim para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Vocês leram comigo o Salmo 78? Eu vou citar para vocês apenas o final do Salmo, para que nós lembremos o que diz Asaf no fim, como profeta de Deus. O Salmo 78 no final diz assim, versículo 70, também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Davi foi escolhido, Asaf profetizou a respeito disso. E por que tudo aconteceu? Porque o Senhor rejeitou a tenda de José, não elegeu a tribo de Efraim, versículo 67 e versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Escolheu um povo, deste povo separou para si uma tribo, desta tribo um descendente, de um descendente uma linhagem real, da linhagem real aquele que seria o cumprimento das profecias antigas. Portanto, Jesus não poderia se dirigir aos homens de outra maneira e revelar o conhecimento a respeito de Deus de outra forma. E quando ele falava a respeito do seu reino, ele falava de uma maneira maravilhosa, comparando com a grande semeadura da semente do Evangelho, a boa nova de salvação.
Agora nós vamos voltar para Mateus, ou ainda estando em Mateus, percebam que quando Jesus ele fala às multidões, depois de ter pronunciado, ele vai então para a casa, ele se despede delas por um tempo e ele se dirige especialmente aos seus discípulos, no versículo 36. Aqui nós vamos encontrar a explicação da parábola do joio e também as aplicações necessárias para concluirmos a compreensão geral destas parábolas. Percebam que a linguagem utilizada por Jesus é tão simples que não há necessidade de que rebusquemos e rebusquemos as parábolas, não há necessidade. Mas apenas fazendo uma observação, passando por elas, lendo e tirando algumas lições, nós vamos direto para o sentido único. E no sentido único, percebam o que Jesus queria dizer. Qual o ensinamento ele queria transmitir? Versículos de 36 a 43, portanto. Vamos ler juntos, versículos de 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação muito clara. Vejam como o Senhor Jesus ele é direto. Agora ele chama para si os discípulos. Em Cafarnaum está a sua casa, o lugar provável onde ele estava ensinando e pregando estas coisas. Ele chega com os seus discípulos, eles então perguntam ao Senhor e desejam ouvir do Senhor a explicação da parábola do joio do campo. Jesus então de maneira muito objetiva diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem. A palavra pregada pelos trabalhadores da seara do Senhor é a palavra de Cristo. A palavra pregada é aquela que vem pelo ouvir, ou que produz a fé que vem pelo ouvir e ouvir esta palavra, que é a palavra de Cristo. A palavra pregada é descrita aqui como uma boa semente, e quem a semeia é Jesus Cristo. A palavra Filho do Homem, nós já vimos anteriormente, é uma referência à profecia de Daniel sobre a chegada de Jesus, sobre a sua vinda ao mundo. A boa semente, portanto, é esta que ainda hoje anunciamos. Todas as vezes que a palavra é pregada, todas as vezes que a palavra é anunciada, todas as vezes que alguém prega o evangelho com fidelidade, ele está semeando a boa semente da palavra de Cristo. E em última instância, quem é o semeador? O semeador é Jesus. Nós apenas somos os seus trabalhadores e fazemos aquilo que ele nos ordena, pregar o evangelho da graça. Agora prossigam comigo e percebam que há uma descrição muito clara a respeito do campo. Muitas vezes nós pensamos que o campo, ele se limita apenas à igreja. Não. Notem que no versículo 38, o campo onde a boa semente é semeada se chama o mundo. Há uma distinção, ainda que haja uma semelhança e às vezes essas realidades são tão próximas que nós confundimos entre igreja e reino. A igreja é o povo escolhido de Deus. A igreja é a nação santa. É o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas a igreja é formada por cidadãos que foram então chamados por Jesus, transformados por Jesus, onde a boa semente do evangelho caiu e germinou e frutificou, e que agora entram no reino.
O reino de Cristo, ele é muito maior do que igrejas ou denominações. O reino de Cristo é aquele lugar que nós esperamos, que nós aguardamos e almejamos na eternidade viver para todo sempre. O reino de Cristo está em cada um de nós. E o povo de Deus, a igreja do Senhor, são os cidadãos deste reino. Então, quando muitas vezes nós somos questionados a respeito de aplicar ou não a disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, e algum irmão precisa de correção, um ministro precisa ser corrigido, então geralmente se usa a parábola do joio e do trigo para dizer, olha, não mexe nisso não, pastor. Deixa que tudo continue do jeito que está, porque deve crescer o joio e o trigo, porque já pensou se eu arranca e não é trigo, é joio? Não se aplica esta realidade àquilo que nós devemos viver e fazer na igreja. Cuidar da igreja, apacentar o povo de Deus, afugentar os lobos. O campo aqui, ele é maior do que uma congregação. O campo é o mundo. E é justamente no mundo onde a igreja se encontra, onde a igreja luta e onde a semente do evangelho é lançada. Prossigam comigo, o versículo 38 diz, então, que a boa semente são os filhos do reino. Quem semeia a boa semente é o filho do homem. A boa semente agora, germinando, ela se transforma, ela se torna nos crentes. Os crentes são chamados a boa semente. Isso nos faz lembrar Gênesis 3, versículo 15. Querem lembrar comigo? Gênesis 3, versículo 15, vamos para lá. Percebam que há uma promessa no primeiro livro da Bíblia, de que aconteceria um dia, o tempo em que o semeador viria e traria a boa semente. Gênesis 3, versículo 15. Vamos ler o versículo 15 juntos? Vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós encontramos o que chamamos de a semente do evangelho. Outra tradução possível, provável na língua hebraica, seria, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, haveria ou passou a existir após a queda uma diferença clara entre aqueles que seriam reconhecidos como a semente da serpente e a semente da mulher. Da semente da mulher, e por isso Adão deu o nome à sua esposa de Eva, porque ela geraria a vida, e da geração da vida viria o verbo de Deus encarnado na plenitude dos tempos. Haveria a distinção, então, entre a boa semente e os filhos do maligno, entre o descendente esperado e a descendência do mal, entre aqueles que buscariam ao Senhor e seriam encontrados por sua graça e aqueles que se levantariam em rebelião contra ele. Então Jesus deixa muito claro, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Jesus, em outra passagem, deixou muito claro que nem todos são filhos de Deus. Mais uma vez, nós precisamos falar isto e podemos correr o risco de ofender você. Mas antes ofendê-lo e chamá-lo à atenção do que ofender ao Senhor que nos manda pregar. Se você não pertence a Jesus Cristo, se você não creu em Jesus Cristo, não recebeu como seu único e suficiente Salvador, se você não experimentou a salvação que há nele, ainda que você esteja aqui na igreja, ainda que você tenha uma Bíblia debaixo do seu braço, ainda que você venha, que você contribua, que você entre, que você saia, se você permanecer como está, você não é trigo, você é joio. Você não é filho de Deus, você é filho do maligno. É uma realidade muito clara, ela é forte, ela é contundente, mas é a mensagem do Evangelho que deve ser anunciada. Os homens que não creem em Cristo, que não têm a Cristo, os homens que estão envolvidos em sua idolatria, os homens que estão recebendo a semente maligna diária do diabo,
a mistura, o sincretismo, a religiosidade falsa, todos esses acreditam que vão para o céu, mas somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas a todos quantos receberam Jesus, foi-lhes feito ou foi-lhes dado a bênção, a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É uma realidade muito clara, irmãos, e é uma mensagem que precisa ser dita hoje. Se você não crê em Cristo, você não é trigo, infelizmente, você é joio. É joio. O inimigo, verso 39, nos diz que é aquele que semeou a semente do mal, que semeou o joio no meio do trigo, é o diabo. O diabo é aquele que continua cegando o entendimento dos incrédulos. O diabo é aquele que continua promovendo o engano. O diabo é aquele que continua deixando os homens anestesiados e acreditando que o mundo se limita a esta vida e quando tudo se acabar, então tudo vai ficar numa boa. O diabo é aquele que tem feito aumentar a população de desigrejados em nosso país. Tem muita gente que diz que é crente e que não congrega. Quando congregar é uma atitude natural de alguém que experimentou a salvação em Cristo. Congregar é a resposta cristã do verdadeiro trigo do Senhor, da seara do Senhor, que procura dele o alimento, que procura dele a boa semente, que procura dele alimentar-se, crescer e frutificar. Aqueles que permanecem fora da igreja, aqueles que continuam misturados e envolvidos em falsas religiões, superstições, idolatria, aqueles que até afirmam pregar a Bíblia e dizem que estão pregando sobre Jesus Cristo, mas acompanhando esta mensagem afirmam, intercedam, peçam a mãe, a Virgem Maria, porque ela vai pedir ao filho e o filho então vai responder. Aqueles que continuam acreditando na intercessão dos santos ou na invocação dos mortos, aqueles que afirmam que não acreditam em nada e que Deus não existe, estes receberam a semente do mal e o inimigo que semeou tudo isto é o diabo, não é Cristo. Cristo é o semeador que veio e continua lançando no campo que é o mundo a boa semente, a palavra de Deus. Versículo 39, continua o Senhor explicando a parábola, e o que ele diz? Ele diz que a ceifa, o dia em que a separação será feita entre joio e trigo, é a consumação do século. Então, enquanto a igreja marcha, enquanto o evangelho é pregado, e aqui nós não queremos tirar a possibilidade de, uma vez que a igreja se encontra no mundo, e ela milita neste mundo, existe muito joio aqui entre nós. Nós não sabemos. Existam pessoas que estão conosco, que fazem as mesmas coisas, que cumprem as mesmas regras, mas que o fermento do evangelho não fez com que os seus corações levedassem para a eternidade. Nós não estamos negando esta possibilidade. Mas o que é que vai acontecer no dia da ceifa? A ceifa é a consumação dos séculos. É o dia em que o Senhor dos campos, da seara, Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. A ceifa é o dia em que o Senhor dos campos, o Senhor do mundo, Ele virá sobre as nuvens e os seus anjos em glória com Ele. A ceifa é o dia em que os ceifeiros, que são os seus anjos, colherão o joio e o lançarão ao fogo, e assim será na consumação dos séculos. A realidade clara, irmãos, entre céu e inferno. A realidade clara e o seu contraste, céu e inferno, são apresentados pelo Senhor em uma simples parábola. Mas notem como a linguagem ela é extremamente clara, objetiva. Jesus não arrudeia, Jesus é direto, Jesus ele é enfático.
E ele diz que o joio neste dia de ceifa será colhido, lançado ao fogo, e assim será no último dia. Versículo 41. O Filho do Homem, Jesus, ele mandará os seus anjos ajuntarem este joio do seu reino, todos aqueles que praticam a iniquidade. Todos os escândalos serão reunidos, e como o joio separado e amarrado em feixes, e então serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Alguns acreditam que no dia do juízo as almas dos ímpios serão aniquiladas. Mas Jesus, por repetidas vezes, diz que o inferno será um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde aqueles que amaldiçoavam ao Senhor continuarão amaldiçoando no inferno, mas aprisionados e gemendo e tendo as suas carnes consumidas por vermes que continuam a comer e a não se saciar. O inferno será um lugar onde todos os escândalos e os ímpios não arrependidos, os que praticam a iniquidade, serão lançados. Fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus Cristo, ele fala a respeito deste assunto em outras passagens. Eu gostaria de citar uma delas aqui, só para que nós lembremos juntos, que possamos ver mais uma vez e perceber a gravidade de tudo isso. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 21, relembremos e notemos o que vai acontecer com os servos do inimigo do Senhor, aqueles que a seu mando, seguindo as suas ordens, semeiam um erro na terra. Satanás tem os seus agentes. Satanás tem aqueles que promovem o erro e o engano. Percebam que, falando diretamente a eles, no Mateus 7, versículo 21 a 23, o Senhor então diz assim, vamos ler juntos até o versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Naquele dia, o dia do juízo, o dia da colheita, o dia da separação, o dia em que o joio será colocado de um lado e o trigo amarrado será lançado no fogo do inferno, homens se levantarão. E o Senhor diz claramente que aqueles que disseram até mesmo Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Pastores carregados com os seus sermões caminharão para o inferno e queimarão lá, porque pregaram aquilo que não creram, pregaram aquilo que não viveram e não temeram. O Senhor diz que naquele dia só entrarão os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E então eles se apresentarão ao Senhor e usarão de tantos argumentos muito contundentes, profecias, expulsão de demônios, muitos milagres, mas o Senhor vai dizer explicitamente, eu nunca conheci vocês, vocês não me confessaram na terra, eu não os confesso diante de meu Pai que está nos céus, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. A volta de Cristo será terrível para estes homens. A volta de Cristo será terrível para aqueles que serão lançados na fornalha acesa e consumidos eternamente no fogo do inferno. É uma realidade tão clara, irmãos, que quando este evangelho é anunciado e a palavra de Deus é pregada, os homens são chamados a se arrependerem e crerem em Jesus, porque se não fizerem isto, perecerão
para todo sempre. Finalmente, no versículo de número 43 de Mateus 13, Jesus então diz que a situação dos justos, os filhos do reino, a boa semente, será totalmente diferente. A extensão do reino será vista. A Escritura nos diz no livro do Apocalipse que o que João viu foi uma multidão incontável de gente. Nós podemos imaginar aquele dia, as famílias, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, todos os crentes, os mártires, os apóstolos, profetas, todos ali. E naquele dia, glorioso dia, dia em que o sofrimento irá cessar, dia em que o Senhor fará esta separação, dia em que Cristo, o Senhor, o Salvador de seu povo, mostrará claramente, todo olho verá a sua glória. Naquele dia, versículo 43 nos diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O sol da justiça brilhará neste reino celestial, e os seus filhos, assim como ele, resplandecerão. Diferentemente das trevas e escuridão típicas de uma eternidade sem Deus e de um fogo a consumir as almas dos incrédulos, os justos entrarão no reino de seu Pai. O reino, então, ele será afirmado completamente. O reino parasita de Satanás por completo destruído. Cristo estabelecerá o seu reino, o reino que se estendeu e se tornou tão grande como o grão de mostarda que se tornou uma árvore frondosa, tão profundo como o fermento que fez com que aquelas 3 medidas de farinha levedasse e se tornasse uma grande massa. O joio será claramente visto, e no reino do Pai, todos aqueles que esperam no Senhor entrarão. E quando Jesus ele conclui o que disse aos seus discípulos, ele repete palavra semelhante à que falou, à que disse em outras passagens, irmãos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda e compreenda que de maneira muito clara a boa semente, ela diz respeito aos crentes em Cristo, que a boa semente são aqueles que foram regenerados porque alcançados por Jesus Cristo no poder do seu Evangelho. Que a boa semente, ela está germinando e continua a germinar no coração das famílias, quando os filhos da aliança, criados nos caminhos do Senhor, se apresentam e dizem: assim como meus pais, eu creio em Cristo. Que a boa semente, ela continua a ser lançada e ainda hoje tem transformado e alcançado corações. A realidade clara, a realidade que não pode ser escondida, precisa ser dita hoje. E você precisa se perguntar: eu sou joio ou sou trigo? Filho do reino ou filho do maligno? Filho de Deus ou filho do diabo? Porque se você em sua alma não se arrepender e crer em Jesus, continuará morto em seus delitos e pecados. E o próprio Senhor nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. As parábolas do reino, elas nos apontam, elas nos mostram uma realidade muito maior do que aquela que nós muitas vezes não enxergamos. E o Senhor nos traz novamente a Escritura, para que, usando as Escrituras tal como óculos, possamos enxergar além e perceber que a volta de Cristo está próxima, que os sinais eles estão se cumprindo, que as guerras e os rumores de guerras nos mostram isso,
que o misticismo e os sinais e milagres que aparecem também nos revelam esta realidade, que a multiplicação da maldade e da falsa religiosidade crescente nos anuncia, nos prenuncia aquilo que nós precisamos ver e entender. E quando olharmos todas estas coisas, como diz o Senhor, não nos esqueçamos, o juiz está às portas. Portanto, creia nele e seja salvo. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo. Seja aquele que é descrito como uma boa semente, o filho do reino, e não caminhe como um filho do diabo, rumo a uma eternidade no inferno. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos por Tua misericórdia em dias de apostasia, de tanta incredulidade e ao mesmo tempo falsa religiosidade. Ensina, Senhor, ao Teu povo a confiar e a esperar sempre em Ti, e desperta as almas que estão mortas, cegadas pelo diabo, surdas para ouvir. Abre, Senhor, os seus entendimentos, para que a boa semente que está mais uma vez sendo lançada, ela caia no coração preparado pelo Espírito para ouvir e crer e ser salvo por Jesus. Ó Senhor, prepara-nos para este grande dia, o dia que surpreenderá muitos, porque no dia da grande ceifa, e onde o joio será separado do trigo, muitos se surpreenderão, muitos ficarão escandalizados porque acreditavam que estavam seguindo o caminho da aliança, mas cegos e rebeldes em seus corações por praticarem a iniquidade, serão tomados e como feixes de joio amarrados, lançados serão na fornalha acesa, e como o inferno, sendo um lugar terrível, será um lugar de choro e ranger de dentes. Ó Senhor, que não seja esta a situação daqueles que mais uma vez ouvem o Teu Evangelho, ouvem a palavra do Filho do Homem, o que semeia a boa semente, Jesus. Que sejam justos, porque justificados pela fé em Cristo, porque salvos pelo sangue de Cristo, que sejam justos, que no dia final resplandecerão como o sol no reino celestial. Ó Senhor, todos que temos ouvidos para ouvir, que estejamos atentos e ouçamos o que diz a Tua palavra, e nos preparemos para o glorioso dia da volta de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.